Eu estava devendo, e esse daqui é o último vídeo da série sobre as lesões do ligamento cruzado anterior, um vídeo para falar só sobre a relesão do ligamento cruzado anterior. Por que é tão importante um vídeo sobre esse tema? Porque, infelizmente, a prevalência das relesões do ligamento cruzado anterior é maior do que a gente gostaria. Então, nas piores séries, considerando a relesão do lado operado e a lesão do lado não operado, chega a 30%, que é bastante alto. Nas séries mais otimistas, fica aí em torno de 5 a 10%, o que, na minha opinião, também é um número bastante alto. Talvez o número mais próximo da verdade seja algo em torno de 15% de relesão. E é por isso que esse vídeo é importante. E é por isso também que é importante que, uma vez que você tenha tido a lesão do ligamento cruzado anterior, você tenha uma rotina de treinos que envolva treino sensório-motor, treino pliométrico e consiga controlar bem a sua carga de treino, de modo a tentar diminuir essa chance de relesão. Tá? Além disso, é importante a gente pensar se você teve uma alta daquele famoso vai voltando e vê o que dá lá para frente, ou se você teve uma alta baseada em critérios objetivos, que respeitou os mínimos de 9 a 12 meses para poder voltar a fazer atividade física, que teve avaliação por HOP test, avaliação de teste isocinético, avaliação de preparo psicológico, qualidade do movimento biomecânico e uma série de outras coisas. Se seu critério de alta foi o vai voltando e vê o que dá e você ainda não realizou o ligamento, aproveita que está em tempo de tentar correr atrás do atraso. Não é incomum eu atender paciente aqui que já lesou o ligamento há algum tempo, operou, está de alta e tem déficit de força, está com ADM incompleta, não tem uma boa atrofia muscular e está fazendo atividade como se fosse... como se estivesse 100% liberado, o que não é verdade, mas ele ainda está em tempo de tentar corrigir esses erros antes de uma nova lesão. Um outro ponto importante é que cada enxerto que a gente tem só dá para ser usado uma vez. Então, se você rompeu o cruzado a primeira vez e reconstruiu cirurgicamente e usou, por exemplo, o tendão patelar, numa segunda cirurgia não vai dar para usar o tendão patelar do mesmo lado. E aí, alguns pacientes que às vezes têm 3, 4, até mais lesões do ligamento cruzado, a gente vai ficando um pouco restrito de opções de enxerto, e além disso, cada nova agressão vai dificultando um pouco mais a recuperação. Né? E aí, quando o paciente tem uma relesão do ligamento cruzado anterior, a gente tem que prestar atenção em alguns pontos que são importantes, que na verdade a gente já presta atenção nesses pontos numa primeira lesão, para evitar deixar passar batido aí qualquer red flag que sugira uma probabilidade aumentada de relesão, mas quando o paciente tem uma relesão, a gente tem que ser muito mais cauteloso com esses achados. Então, uma primeira coisa é se a posição do túnel para a reconstrução do ligamento está boa e se esse paciente tem estoque ósseo suficiente. Em alguns casos em que a posição do túnel está boa, não dá para corrigir, mas o estoque ósseo está insuficiente, porque abriu uma cavitação ali no lugar anterior do túnel, pode ser necessário ter 2 procedimentos para poder fazer o tratamento definitivo. Então, no primeiro procedimento você trata o defeito ósseo e por enxerto, e aí no segundo você reconstrói de fato. Isso é uma coisa que pode acontecer nos pacientes que têm relesão do ligamento cruzado anterior. E aí, fora isso, tem que prestar atenção, por exemplo, a alterações anatômicas. Será que esse paciente tem um varo acentuado, seja ele constitucional, ou um duplo ou triplo varo, que precisa de uma osteotomia para corrigir? Porque a gente sabe que pacientes que têm um varo alterado têm uma maior probabilidade de ter relesão. Então, se isso passou batido num primeiro momento, a gente não pode deixar passar batido de novo, porque a gente sabe qual vai ser o desfecho. Vai ser uma segunda relesão e uma terceira necessidade de cirurgia. Outros achados morfológicos, anatômicos, também a gente sabe que podem contribuir para essa relesão do ligamento cruzado anterior. Então, se o paciente tem uma alteração da inclinação tibial ou tem um intercôndilo um pouco mais fechado, é interessante a gente conseguir avaliar isso antes de reabordar o paciente cirurgicamente, para já entrar preparado e tendo orientado o paciente de
todos os procedimentos que a gente vai precisar fazer para tentar diminuir o risco de relesão. Tem também algumas outras lesões ligamentares que, por vezes, passam batida no primeiro momento, ou que o paciente teve uma lesão durante a relesão do ligamento cruzado anterior. Então, a gente sabe que o paciente que tem ali algum grau de insuficiência do colateral lateral, ou do colateral medial, ou do ligamento anterolateral, tem uma maior probabilidade de ter relesão. Então, quando o paciente chega tendo uma relesão, a gente tem que prestar ainda mais atenção nessas lesões ligamentares associadas. Tem também algumas lesões meniscais que predispõem o paciente a ter relesão. Então existe a Hip Lesion, existe a Zip Lesion, que são lesões que a gente tem que novamente prestar atenção, tanto na avaliação do exame de imagem da ressonância, quanto no intraoperatório e tratar adequadamente. Tá? E aí, tendo esse panorama, vendo tudo, as alterações morfológicas, lesões meniscais e ligamentares associadas, a gente consegue dar um tratamento ainda melhor para o paciente e tentar diminuir a probabilidade dele ter uma segunda relesão de ligamento cruzado anterior e oferecer o melhor tratamento para ele.